Irmãos, como já foi lido até uma porção da Paraxá aqui, Shofetim, Juízes, é a 48ª Paraxá, é uma Paraxá muito interessante, muito importante. E hoje, como nós já falei antes, nós estamos no 4º dia de Elul, também é um mês muito importante para nós. Elul é o 6º mês do calendário judaico, calendário religioso, e é um mês o qual nós nos preparamos para as festas do segundo semestre, as grandes festas que teremos. É um mês que também é chamado de mês do arrependimento, mês da misericórdia e mês do perdão. É um mês o qual, se todos observarem, no Shaharit da manhã é tocado o shofar. Durante todo esse mês nós tocamos shofar. Durante todo esse mês nós temos que nos preparar. Todo ano nós devemos nos preparar. Não somente nesse mês, mas esse mês ele tem um cunho muito especial para nós, muito especial. E é um mês que nós temos a oportunidade, como já falei, de termos o perdão do Eterno, se assim nós fizermos por merecer. Se assim nós fizermos por merecer, o Eterno vai nos perdoar, vai nos honrar. Amém? Bendito seja o nome do Eterno por isso. Eu aproveitei aqui o seu ensino de terça-feira, tá? Então eu aconselho os irmãos que têm a oportunidade de ir às terças-feiras no estudo ali no Aparte Hospital. É muito interessante, nessa em especial foi Rosh Hodesh, foi a celebração pela primeira vez de Rosh Hodesh, o cabeça do mês, né, o primeiro dia do mês de Elul, foi celebrado também ali no Aparte Hospital. Os nossos irmãos estavam aqui e nós estávamos ali. E foi muito gostoso poder ter essa oportunidade de entrarmos no mês de Elul e já estabelecermos Rosh Hodesh do mês de Elul naquele lugar. É uma bênção. Que o Eterno nos abençoe. Irmãos, como também já foi ensinado aqui, pela pastora também, ídolo e trono são duas coisas diferentes. É muito claro para vocês isso, eu creio, porque para mim é muito claro. Ídolo é uma coisa, e o altar do ídolo, perdão, o trono, né, do ídolo, o altar do ídolo é outra coisa. Por quê? Porque o ídolo, se você mantém o trono no lugar, sai aquele ídolo, pode vir e entrar outro. Porque o altar ainda está ali. Então pode ser apenas trocado de ídolo se você não vier e destruir e arrancar absolutamente tudo. Então tu tem que vir e verdadeiramente da tua vida, tirar não somente o ídolo, ou os ídolos, mas também e principalmente o altar. Porque o ídolo sem altar, ele não vai reinar. Mas com o trono, ele vai. Se tem um trono, as oportunidades também são para os ídolos se achegarem. Ele tirou um, mas o altar está ali, então é uma oportunidade para que outro se chegue. Então tem que vir e tirar tudo. Isso a gente pode observar, vamos lá comigo. Em Deuteronômio 12, apenas uma introdução que eu gostaria de fazer com vocês. Deuteronômio capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça, irmãos. Trono é uma coisa, ídolo é outra. Trono é um local, mas ídolo, altar. Ídolos podem ser vários e podem ser trocados se a gente não tiver esse entendimento e arrancar de nossa vida. Como fala aqui em Deuteronômio capítulo 12, versículo 1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno, o Elohim de vossos pais, vos destinou como possessão, todos os dias que viverdes nela. Destruireis todos os lugares, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam culto a seus deuses. Derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Amém? É até o versículo 3, não é até o 4 não, eu escrevi errado. Então ficou claro para vocês a respeito de trono, do altar e do ídolo? Ficou porque já foi ensinado também, né? E eu queria também ver com vocês que justiça e julgamento, como também já foi ensinado, elas andam juntas. Trono
Ídolo são coisas separadas. Justiça e julgamento andam unidas. Não há como estabelecer justiça sem julgamento, como o contrário também não é possível. Vamos em Deuteronômio 12, perdão, Salmo 97, versículo 2. Salmo capítulo 97. Hoje eu tenho a oportunidade do desafio de concluir as 12. É uma oportunidade, confesso que é um desafio um pouco difícil, mas eu aceito. Amém. Amém? Mas tem o estudo ainda da tarde, né? O pastor já anunciou aqui, ele é muito importante também. Amém. Como o pastor gosta de dizer, meia-noite, né? Pastor, mas eu não aguento não, porque eu passei ali em claro, então eu não vou aguentar não, me perdoe. 97, versículo 2. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Juízo e justiça são a base do seu trono. A base do trono de quem, irmãos? De Adonai. Ele já está dizendo isso aqui, que elas andam juntas. Justiça e juízo, julgamento, são a base do seu trono. Uma vez claro para nós isso, esses dois pontos, eu queria aqui com vocês, lá na Paraxá Shofetim, como ela significa juízes, ela começa, como já foi lido pelo nosso irmão, em Deuteronômio 16, versículo 18. E vai até 21, capítulo 9. Essa paraxá é muito interessante, irmãos, porque há toda uma movimentação jurídica dentro dela, né? E ela não fala somente da constituição de juízes capacitados, autodidatas, como o próprio nome dela diz, né? E começa aqui dizendo, constituirá juízes e oficiais em todas as cidades. Versículo 18 do capítulo 16 de Deuteronômio. Constituirá juízes e oficiais em todas as cidades que o Eterno teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Então, todas as cidades, toda a congregação, todo local, o Eterno dá a oportunidade, estabelece ali juízes e oficiais para que julguem as causas. Para que tenham a oportunidade do arrependimento, de se consertar, os que de fato querem isso. Amém? Estudando a Paraxá e analisando toda ela, depois que eu tive uma visita muito boa, né, ilustre, lá em casa da pastora, eu pude entender melhor, quando ali nós conversamos a respeito dessa questão, que ela não fala só juridicamente, apesar de que ela começa e o nome dela é forte, dizendo juízes, né? Mas ela também fala de 4 jurisdições que Israel experimentou. Exatamente, pastora, pode complementar à vontade no microfone, tá? São 4 jurisdições muito importantes. Mas o que é jurisdição? Talvez alguém não entenda o que significa a palavra jurisdição. A palavra jurisdição, ela significa poder de um Estado decorrente de sua soberania para editar leis e ministrar a justiça. Poder legal no qual são investidas certos órgãos e pessoas de aplicar o direito nos casos concretos. Então, isso que significa jurisdição. Ela tem o poder de um Estado, né, decorrente da sua soberania, ela pode editar as leis e ministrar a justiça naquele local ao qual ela está estabelecida. E quais são as 4 jurisdições que eu mencionei aqui que nós podemos observar dentro da Paraxá? Nós temos a jurisdição sacerdotal, que é a primeira, e do juiz, pois ele é o acompanhante do sacerdote. Normalmente, quando se lê nos textos da Torá, sempre fala o sacerdote e o juiz. Sacerdote e o juiz. Então, o juiz sempre está junto com o sacerdote. Temos a jurisdição real, que é a segunda. Temos a jurisdição profética. Vou falar, pastora. Vou falar todas elas. Eu tive que estudar bastante sobre isso. E temos
a profética a terceira e a jurisdição dos anciãos. A primeira, que é a jurisdição sacerdotal, ela está em Deuteronômio 17, vamos lá comigo? Deuteronômio 17, no versículo 11 e versículo 12. Ela é muito clara aqui. Versículo 11. Conforme a sentença da lei que te ensinare e o juízo que te dissere, farás. Da sentença que te anunciare, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem que proceder soberbamente, não dando ouvidos, nem ao sacerdote que ali está para servir ao Eterno, o teu Elohim, nem o juiz, o qual o homem será morto, assim eliminarás o mal de Israel. Então aqui está sendo estabelecido, está sendo mostrado uma jurisdição sacerdotal e do juiz. Amém? A jurisdição, microfone. Essa jurisdição, se você está falando, de juiz e sacerdote, a prática dela está aí no capítulo 19. Essa unidade de jurisdição que você acabou de nos ensinar sobre o sacerdote e o juiz, a prática dela, a operação dela, ela está aí no capítulo 19, no verso 17, quando a Torá ensina que então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Eterno, diante do sacerdote e juiz. Juiz, exatamente. Essa aí é a operação dessa jurisdição. Exatamente, aqui ele executando a autoridade que foi imposta a ele. A jurisdição, obrigado, Léo. A jurisdição real está em Deuteronômio 17, mesmo capítulo, 11, 17, versículo 11. Perdão, versículo 14. Até o versículo 20. Quando entrares na terra que o Eterno, teu Elohim, te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei que o Eterno, o teu Elohim, escolher. Entre os teus irmãos, não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito. Olha só a importância de alguém que tem uma jurisdição e tem a responsabilidade de cumprir, que seja do meio do povo, exatamente, que seja do meio do povo. E o detalhe, ele tem que tomar muito cuidado e estar em linha com Adonai para que ele não leve outros. Se ele cometer um erro, ele acaba levando outros. Nós vamos ver isso mais à frente. Exatamente, ele acaba levando outros, porque os outros o começam a respeitar, a seguir, e se ele não está em conduta com Adonai, ele acaba desviando outros do caminho. Para adquirir mais cavalos, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie, não acumulará para si grande quantidade de prata e ouro. Quando se assentar ao trono do seu reino, escreverá para si um livro com uma cópia desta lei, que está diante do sacerdote levita. Conservará a cópia consigo e a levará todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno, seu Elohim, e a guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Olha a importância do sacerdote, do juiz estar em linha com o Eterno e o rei também. E nós vamos ver um exemplo disso lá em 1 Reis, capítulo 3, o rei executando, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Primeiro Reis 3,16. Ora, vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa.
No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou do meu lado o meu filho e deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou-o no meu seio. Levantando-me pela manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto, mas atentando eu para ele à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu. O teu é o morto. Mas esta disse: não, o morto é teu filho, e o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei, esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher, cujo filho era vivo, disse ao rei: pois as suas entranhas se lhe entermeceram por seu filho. Ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e do modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum o mateis, esta é sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferia, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Elohim para fazer justiça. Salomão aqui foi muito sábio, claro que conduzido pelo Eterno. E aqui nós podemos ver ele executando aquilo que lhe era de direito. Ele foi colocado no trono para ser o rei e exercendo a sua jurisdição como rei. Vamos na profética, Deuteronômio 18. Jurisdição profética. 18, 15. Amém? Todos acharam? Amém. O Eterno, o teu Elohim, te levantará um profeta, como eu do meio dos teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pedistes ao Eterno, teu Elohim, em Horebe, no dia da assembléia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Eterno, meu Elohim, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Eterno me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Amém. Amém. Agora vamos lá em Mateus 21. Está rindo, né, Leomar? Vamos em Mateus 21. Mateus 21, do versículo 1 ao versículo 11, irmãos. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Yeshua 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia aí em frente, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor necessita deles, e imediatamente os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: dizei à filha de Sião: olha, eis que vem o teu rei,
humilde e montado em jumento, num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Yeshua lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus mantos, e Yeshua assentou-se sobre eles. E grande multidão estendeu os seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam adiante e as que seguiam clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Eterno, Hosana nas alturas. E quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntaram: quem é esse? E as multidões responderam: esse é Yeshua, o profeta de Nazaré da Galileia. Irmãos, é muito tremendo isso. Os rabinos ensinam, Luiz, que isso aí a Microfone. população proclamava a aclamação à justiça do rei. Som. Os rabinos ensinam que essa passagem aqui, quando a população, a cidade clamava: Hosana, filho de Davi, bendito seja o que vem o nome do Eterno. Eles falam que isso aqui, a população clamavam pela justiça do rei, por essa jurisdição do rei. Amém. Irmãos, Yeshua, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é o rei. As 3 jurisdições estão sobre ele. As 3 jurisdições que são dadas pelo Eterno são as pessoas escolhidas pelo Eterno, porque o rei quem coloca é o Eterno. O profeta, o sacerdote, o juiz, também. Yeshua é sacerdote, ele é profeta, ele é o rei. Baruch Hashem, irmãos. Bom, Como? Fala no microfone, irmãos. Por isso que se encontra Yeshua em todas as porções da Torá. O Léo está frisando. só para avisar um pouquinho, Ulisses, que um detalhe muito interessante, quando o Eterno fala para Moisés: ele há de ensinar em meu nome. Amém. João 17, a preocupação de Yeshua ali, quando ele ora ao Pai, ele disse: Pai, eu ensinei o teu nome a eles. Em João 17, no último verso, Yeshua diz: Pai, eu ensinei o teu nome a eles. E hei de ensinar mais. Veja como Yeshua está ligado com a Torá. Sim, totalmente, pastor. O tempo todo ele está ligado. Ulisses, deixa eu só falar uma coisa. A palavra no hebraico é Nabi, profeta. Né? Acho que é Nabi, profeta. Então, é o vidente, aquele que vê. Né? Aquele que ouve Adonai, aquele que ensina em linha com Adonai. Por quê? Porque essa palavra está totalmente sobre Yeshua, o rei de Israel. Totalmente sobre, mas sobre todo aquele que ensina e que vê espiritualmente, que tem sensibilidade. Amém. Só que ele tem que ter uma sensibilidade em harmonia com a Torá. Amém. Senão ele se torna um sonhador Amém. Comum, como outro qualquer. Exato. Um texto muito interessante é aquele de 1 Reis, no capítulo 22. Quando Acabe ali, vamos lá para vocês verem sobre os profetas. Fala de Jeú? 1 Reis, capítulo 22. Você encontra ali 400 profetas. Porque nós estamos falando de profetas. Não. Da envergadura de Yeshua, foi Elias, né, pastor? Profeta, né? Sim. Envergadura de Yeshua foi Eliseu, foi Isaías, foi Jeremias, e nós precisamos de profetas nos nossos dias. Sim. Da mesma envergadura. Aqui você encontra 400. Olha aqui, ó. Olha no versículo 6. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhe perguntou: o que o rei de Israel, Acabe, queria saber? Queria saber se ele iria à peleja contra Ramote de Gileade. Ele manda chamar Josafá. Josafá vem e se une a ele para ir à peleja. Mas então Josafá, desconfiado daqueles 400 profetas de Acabe, que eram falsos profetas. Eu estou falando isso porque nós temos que ter cuidado com as profecias, não é? Ela tem que estar em linha com a Torá. E a Torá Aí Josafá manda buscar, vem um outrozinho chamado Micaías, bem simples. E Micaías, no versículo 3, diz assim: o mensageiro que fora chamar a Micaías disse-lhe: as palavras dos profetas, a uma voz, os 400 predizem coisas boas para o rei. Respeitava o humano e não Adonai. Respeitou Acabe,
um homem que estava distanciado de Adonai, não deu os 400 profetas não deram uma palavra verdadeira para Acabe. Então, ele poderia até ser livre, se eles dissessem a verdade. Seja a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. O mensageiro avisou a Micaías. Micaías era o verdadeiro profeta de Adonai. Porém, Micaías disse, tão certo como vive o Eterno, que o Eterno me disser, isso falarei. Vindo ele à presença do rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu ele, sobe e triunfarás. Porque o Eterno o entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei, quantas vezes eu te conjurarei? O rei não acreditou em Micaías, porque ele já sabia no íntimo dele que ele tinha 400 falsos profetas ali. Micaías, então, ele fala com Micaías, quantas vezes te conjurei que não me fale senão a verdade em nome do Eterno. Olha o que Micaías vai falar. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. O rei vai morrer. Por isso, a jurisdição real vai findar, vai descer a sepultura aqui, ó. E disse, este não tem senhor, torne cada um para a sua casa. Não vai em guerra coisa nenhuma, porque o rei vai morrer em Ramote de Gileade. Porque Adonai aqui, irmãos, vai pôr um espírito, diz mais à frente o texto, que Adonai vai induzir aqueles falsos profetas com um espírito mentiroso na boca deles, para eles conduzirem a guerra a Ramote de Gileade. Entendeu? Então, Zedequias se levanta e manda prender Micaías. Zedequias era o falso profeta, botava o chifre na cabeça para mostrar poder e autoridade. Micaías, então, vai para o calabouço. Então, olha o versículo 26. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías, levai-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhe, assim diz o rei, metei este homem no cárcere, o verdadeiro profeta, sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz da guerra. Disse Micaías, se tu voltares em paz, o Eterno não falou por mim. E disse mais, ouvi todos os povos. Ele vai morrer nessa guerra, Acabe, Israel vai ficar sem jurisdição real. Sim. Por um período. Sim. Por isso, sem jurisdição. Sim. Por isso que não poderia ficar, teria que entrar a jurisdição do profeta. Entra aqui para fazer justiça para Israel e julgamento. Em prol do povo. Julgou o rei com todas as suas loucuras. Não é esse? Não é essa paraxá? Com certeza. Justiça e julgamento. A justiça do profeta entra aqui agora. Amém. Do verdadeiro profeta. Sim, e o interessante que a senhora está falando, quando a gente lê tanto a jurisdição sacerdotal do juiz, a real, e falamos também da profética, em todos os textos que nós lemos, continuando o texto, o Eterno alerta. Vamos pegar só um exemplo aqui, nem tinha anotado aqui não, mas aproveitei que a pastora me ajudou bem nessa parte. Deuteronômio. Vamos pegar, por exemplo, a primeira do sacerdotal, 17. Vamos lá no capítulo 17. Perdão, irmãos. Sacerdotal 17. Mas quando ele fala aqui em cima, constituirá juízo, no versículo 18 do 16. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas, não tomarás. Ele vem instruindo. Segue a justiça, só a justiça. O versículo 20. Para que vivas e possuas a terra que o Eterno teu Elohim te dá. Não estabelecerás um poste sagrado junto ao altar que levantares para o Eterno teu Elohim. Olha só, nem levantarás para ti estátuas, coisas que o Eterno teu Elohim detesta. Aqui ele já está instruindo para que eles não se deturpem e eles não venham a ser um desses 400 falsos. No caso aqui, peguei os juízes, né? Os sacerdotes e juízes, os oficiais. Da mesma forma, quando você vai na real, ele fala também para o rei tomar cuidado. E se você for também na profética, a mesma coisa. Tanto é que na profética, que está no 19, exato, a profética, quando tiver alguma dúvida, ela é muito clara. Ela explica, se o profeta falar e aquilo não cumprir, significa o quê? Ele é falso. É mentira, então ele não é. Exatamente. E quando o profeta fala e se cumpre aquilo que ele falou, é porque ele está em linha com o Eterno. Ele está em linha com Adonai. Então, se alguém em algum momento tem alguma dúvida, porque é natural de nós, de todos nós, não gostar de ouvirmos aquilo que nós não queremos. E um juiz, um sacerdote, até está lá na frente, vou me antecipar um pouquinho.
um profeta que fala somente a coisa que você gosta e está gostando de ouvir, foge dele. Foge dele. Porque ele vai falar o quê? A verdade. Pode ser que em algum momento culmine com aquilo que eu gostaria de ouvir. Não estou dizendo que sempre é o que eu não quero ouvir. Pode ser que sim, em algum momento, uma palavra que foi lida. Pode ser consoladora, exatamente. Exatamente, a pastora está falando que a profecia pode ser consoladora. Então, o que acontece? Nós não gostamos de ouvir aquilo que nos desagrada. Não gostamos de ouvir uma verdade direta, transparente. Gostamos? Não, como eu não gosto, ninguém gosta. Se alguém fala que gosta, eu gosto de ser transparente nas conversas, gosto. Mas uma palavra, quando ela vem diretamente em cima da gente, dura em cima da gente, a gente dá uma balançada. Aí muitos de nós começam a fazer exatamente o quê? A falar, não concorda, não aceita, porque não é o que ele quer ouvir. Não vai de encontro com o ídolo que ainda está dentro dele. Não vai de encontro com aquele interesse que ele foi até o profeta, entre aspas, para um desencargo de consciência, achando que o profeta ia ser um com ele naquilo que ele ainda está idolatrando. E aí o profeta, o sacerdote, o juiz, aquele que está na jurisdição, o qual o Eterno colocou naquele momento, ele fala a palavra, se ele está em linha com Adonai, ele vai falar justamente a palavra que é a palavra justa, uma palavra de julgamento, uma palavra correta, uma palavra direta, de forma que eu posso não gostar, eu posso não aceitar, mas eu não devo murmurar. Por isso que não basta tirar o ídolo, tem que destruir o altar. Exato, obrigado. Por isso que não basta tirar o ídolo, tem que retirar o altar. Porque quando eu retiro o ídolo, mas não retiro o altar, eu não aceito a palavra do profeta. Quando eu retiro o ídolo e também retiro o altar, eu estou preparado para ouvir o que o Eterno quer falar comigo. Agora, quando eu não tiro, eu não vou, porque ali tem um altar que está conectado ainda com o velho, exatamente. Pode falar. Ulisses, é interessante isso aí que o Leomar está reforçando, que você está ensinando. E o grande problema de permanecer o altar, Ulisses, é que o altar é um local de sacrifício, né, ao ídolo, é o que alimenta o ídolo. Da mesma forma que o altar é o local de sacrifício a Adonai, os ídolos copiam, né, o modelo para se fazerem como Adonai. Eles copiam tudo, né? Só que é uma coisa interessante, Ulisses, que quando a gente está falando de jurisdição, igual vocês estão nos ensinando, quando nós vemos uma questão que envolve uma cidade, existe uma questão que é muito interessante, que nós precisamos entender, e que o Eterno veio falando essa semana, e eu ouvindo você, eu acabei de encontrar a base para isso daí. Quando nós vamos nos livros de crônicas e nós vamos ver a reforma que Josias faz, os comentaristas dizem que Josias foi o grande reformista da questão da idolatria dentro de Israel. Ele consegue de forma efetiva um resultado favorável para que a cidade não fosse destruída. Sim. E ali no capítulo 34 ele faz 3 passos para a destruição, que eu acho muito interessante, mas ele ressalta um detalhe, Ulisses, que muitas vezes, se nós não atentarmos, ele é bem discreto ali. A efetividade da erradicação do ídolo ela não é total, porque você destrói o ídolo com a remoção, é o primeiro passo. O capítulo 34, verso 2, 3 e 4 fala isso, para não te tomar muito tempo. Depois você remove o altar. Mas existe um ponto onde ele diz assim, no verso 5, queimou junto, ali depois que ele destrói o altar, ele diz assim, 2 Crônicas, capítulo 34, aí essa base está nos versos 2, 3, 4 e 5, mas o verso 5 é que eu considero muito importante, Ulisses. Por quê? Porque depois de remover o ídolo e de remover o altar, a ação dele é assim, queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Sim. Ou seja, o sacerdote que estava em pecado junto ao povo, sacrificando o ídolo, o osso daquele sacerdote era queimado e lançado sobre o altar. Total. E a gente sabe que queimar o osso, queimar o corpo é uma legislação que vai de encontro à Torá. Esse sacerdote é julgado porque ele não tem direito à ressurreição dos mortos, porque ele conduziu toda uma cidade a uma vida de pecado e sujeição ao ídolo. Então, dentro desse ponto, também é importante erradicar a função sacerdotal que leva o povo a se prostituir contra Adonai. Amém. Esse sacerdote precisa ser removido. Precisa. Ou esses sacerdotes. Né? Todos os que estiverem sob a responsabilidade da jurisdição e, porventura, não estiverem em linha com Adonai e estiver levando os outros a pecar, tem que ser feito isso.
Exatamente, vem o julgamento de Jesus sobre ele. Aham. Amém, amém. A pastora está dizendo que o osso significa a unidade. Então você tem que romper tudo isso, queimando tudo isso. Uma visão judaica de que dentro da palavra em hebraico luz é mesmo que amêndoa ou amendoeira. Então ele iguala amêndoa àquela pecinha que tem lá no final da coluna, que é cox, tem um formato de uma amêndoa. E então eles comparam ali essa peça, né? Amêndoa como luz. Por quê? Por isso que vem a ideia de não cremar o corpo. Você vê que sepulta o corpo, ele entra em decomposição, os ossos ficam. Porque é ali que está a caixa preta do ser humano. Sim. É nessa base aí, Léo. Então, Roma pensa em cremar. Quando o Yeshua diz assim, que do seu ventre sai palavra, é do cox. Ali está. É uma visão espiritual, né? Amém. Então, por isso que a ideia de Roma é cremar o corpo. Sim. Né? Dentro disso que o Léo está falando aí. Exatamente. Mas isso, e a Torá, ela rege em você conservar o corpo até os ossos. Exatamente, como foi solicitado, José pediu para tirar e levar os ossos deles, né? José, ele pede, Jacó, todos pediram para que levasse os ossos deles e fosse colocado lá na caverna de Macpela com os pais. Amém? Amém. E também temos a quarta jurisdição, chegamos nela, que é a dos anciãos. Vamos lá em Deuteronômio 19. Versículo 11 e versículo 12. Deuteronômio capítulo 19, versículo 11 e versículo... Eu confesso, irmão, só abrindo um parênteses aqui, que teve um monte de texto aqui que eu escrevi errado, acho que era o sono, mas Baruch achei que eu consegui gravar. Tem uns 3 aqui já, que eu vi que o número está errado, mas ainda bem que a memória ainda está boa. Amém. 19, 11 e 12. Se, contudo, alguém, por ódio ao seu próximo, lhe armar ciladas, levantar-se contra ele e ferir mortalmente, de modo que morra, e se acolher a alguma destas cidades, está falando aqui das cidades de refúgio, tá? Se vocês depois podem ler aqui antes, está falando sobre a constituição de 3 cidades de refúgio, e caso a nação cresça muito, mais 3 cidades de refúgio. Versículo 12. Os anciãos da cidade mandarão prendê-lo. Olha, eles exercendo a jurisdição deles aqui, tá vendo? A jurisdição dos anciãos. Mandarão prendê-lo e o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Essa pessoa que cometeu tal crime, ela não tem nem direito à cidade de refúgio. Não tem direito à cidade de refúgio. Porque foi ódio ao próximo. Vocês lerem essa parte anterior aqui, vocês vão observar, quando alguém, ele é muito claro aqui, quando alguém comete um crime que não foi de propósito, não foi intencional, né? Ele explica aqui, por exemplo, do machado, que 2 foram cortar uma árvore, e um foi levantar o machado escapa e pega na cabeça do outro, foi um acidente, né? Então esse que matou o outro, ele é levado para a cidade de refúgio, enquanto tem o sacerdote ali, que somente quando o sacerdote morre, ele pode retornar para a cidade que ele vivia antes. Mas enquanto o sacerdote não morrer, ele não pode. Então é uma oportunidade que ele tem de não morrer, é uma oportunidade de vida que ele tem. Ao contrário daquele que comete um crime, que ele teve a intenção, ele não tem direito. Tanto que ele foge para a cidade de refúgio, mas ele é apanhado e levado para os anciãos. E detalhe é o seguinte, por que ele é levado? Vamos primeiro ver um exemplo, lá em Atos 14, 23. Atos 14, 23. Eu vou ler numa outra tradução,
porque a que está aqui na Bíblia que eu utilizo não está muito fiel não, ao original. Atos 14, 23, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês. Depois de designar-lhes anciãos em cada congregação, Paulo e Barnabé, com oração e jejum, encomendaram-nos ao Eterno, ao Senhor, em que haviam confiado. Então, Paulo e Barnabé aqui estão fazendo um cumprimento, estabelecendo na congregação os anciãos, para que seja feito o serviço de jurisdição que lhe cabia a eles. E o interessante é que na situação que nós lemos aqui, quando uma jurisdição dos anciãos é aplicada, o acusado não tem direito à cidade de refúgio, como eu lhe falei, né? Mas ele não é mais julgado pela congregação. Ele está sendo julgado pelos anciãos, porque saiu da mão da congregação, a congregação pega e entrega ele para os anciãos. E onde nós vemos a legislação da congregação? Levítico 4. Levítico 4, versículo 13. Aqui nós podemos ver toda a autoridade da congregação, a legislação sobre essa autoridade. 4, versículo 16. Se, porém, toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Eterno, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a Assembleia oferecerá o novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Eterno, e o novilho será degolado perante o Eterno. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará. Mas aqui que fala que passa para a mão dos anciãos. Deixa a autoridade da congregação e passa para a mão dos anciãos. Por isso que Paulo, outra jurisdição, por isso que Paulo e Barnabé ali estabeleceram logo os anciãos na congregação. Por quê? Para que quando tivesse alguma causa que não pudesse ser mais julgada pela Assembleia, pela congregação, saísse da jurisdição dela e fosse para os anciãos. Suponhamos que ele não tivesse feito isso. Saía da mão da congregação e ia para onde? Não teria quem a julgasse para definir, porque as coisas de Adonai, o julgamento e os juízes de Adonai, ele tem começo e tem fim. O humano não, nem sempre. A gente pode ver, haja vista a nossa situação no Brasil, né? Então os julgamentos e os juízes de Adonai, eles têm começo e têm fim. É feito o julgamento, é estabelecida a sentença, ele é julgado com com justiça, mas ele é concluído. Já a humana, na grande maioria das vezes, não. Pode falar, pastor. Mas hoje, qual seria o tribunal, né? Porque a gente pudesse estar buscando hoje. Ali em Atos 14... você vê que eles vão entrar em jejum e oração. Jejum e oração, exatamente. Revelando a ligação direta com o reino espiritual. Sim. O tribunal é espiritual. Amém. Entendeu? Interessante esse detalhe aí. Exatamente. Amém. Em jejum e oração. Consagração constantemente. Constante. Por isso a importância do exercício da manhã e à tarde, manhã e à tarde, né? Amém. É verdade, pastor. Como eu já falei antes, as 3 primeiras jurisdições, as quais a Yeshua se encaixa perfeitissimamente, né? Porque ele é sacerdote, ele é profeta, ele é rei, o Eterno que estabelece cada um na sua posição. Essa dos anciãos, ela é comum. Tá? Ela é uma jurisdição comum. Tá? Uma jurisdição, entre aspas, diria mais simples, mas ela é importante do mesmo jeito, porque ela também tem que estabelecer justiça, tem que ter o julgamento do mesmo jeito. Amém? Irmãos, eu queria dar uma passada, eu vou ter que encurtar bastante, mas eu queria dar uma passada com vocês em Deuteronômio 19. Por quê? Porque nós estamos falando de ídolo, estamos falando de altar, estamos falando de justiça, de julgamento. A Parashá Shovitim significa juízes, como a gente já falou. E tem um ponto bem interessante, o qual nós devemos ficar muito atento, porque ele, no dia de hoje, ele se faz muito presente.
Deuteronômio 19, versículo 15, acerca das testemunhas, está falando aqui. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa, seja qual for o seu delito ou o seu pecado. Só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Eterno, diante do sacerdote e juízes, em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farás com que ela e o que pretendia fazer a seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, quando se tem um julgamento, e porventura nós fomos chamados para ser testemunha, nós devemos ter certeza do que nós vamos fazer. Nós precisamos saber o que nós vamos fazer, e precisamos jejuar e orar, não importa a causa. Porque, olha só, imagine aqui, como está escrito aqui, a testemunha, se ela for falsa, ela vai ser eliminada. Mesmo que a testemunha, ela não é quem executou o delito, o crime, ela não é. Mas se ela for injusta, vai acontecer com ela o quê? A mesma sentença que pretendia fazer ao outro. Isso é muito sério, irmãos. Sabe por quê? Viola o decálogo, obrigado. Viola o decálogo. Jurarás falso testemunho. E o outro ponto, quantas vezes nós nos somos chamados para sermos testemunha de alguma causa e nos envolvemos emocionalmente porque somos amigos, somos parentes, e nós não analisamos se aquela causa é justa. Quantas vezes isso pode acontecer na nossa vida, nos dias de hoje? Constantemente. Toda hora acontece isso. Nós somos colocados como testemunha de alguma situação, de alguma coisa, e não nos atentamos se aquilo é ou não justo. Aí entra aquele ponto, que não só quando o juiz, o profeta, fala algo que não me agrada, uma testemunha ela tem também que fazer a mesma coisa. Ela tem que agir com justiça quando ela é chamada, ela entende e enxerga que aquela causa não é justa. Fala um... Que ele vai te responder. Exatamente. Se você está em dúvida de alguma coisa, vai orar. Isso que o pastor falou. Orar e jejuar. Para ver se o teu irmão tem razão ou verdadeiramente. Deuteronômio 1,17. 1,17. A própria Torá não te justifica, pastora, de se isentar como testemunha. Porque se você sabe de algo errado. A própria Torá diz que você tem que ser uma testemunha verdadeira, Ulisses, mas também não te autoriza a se isentar de testemunhar. Sim. Aquele que tem o respaldo de dizer uma verdade e se cala, a Torá diz que você violenta o inocente da mesma forma que o violentador. Exatamente. Então você é acusado do mesmo crime pela Torá. E o que é mais cômodo para nós hoje em dia? Quando não queremos nos envolver com algo. Alguém falou. Nos afastar, nos omitir, nos calarmos, mesmo sabendo da verdade. E isso a Torá condena. A omissão, quando nós sabemos, se nós não sabemos, não temos conhecimento, é uma situação. Mas se nós sabemos e temos conhecimento da causa, da verdade ali, e nos omitimos, nós estamos cometendo pecado também. Isso aqui nos consola, assim, dentro desse contexto. Eu queria só assim, dar uma sugestão. Um salmo ali que está de acordo com a Torá, lógico, né? Uhum. Que ele diz assim: se as leis estão quebradas, se no mundo as leis estão quebradas, ou seja, se a iniquidade impera, o que fará o justo? Esse salmo diz assim, o salmo 111: Eu, Senhor, som dos corações da humanidade e darei segundo as suas intenções. Vamos lá, pastor. Salmo 11. 11? Não, 111. É porque estamos olhando para a justiça. Senão a gente... O que nos alegra é isso, que existe um Supremo, né? Uhum. Que ele é justo.
É como você leu lá no Salmo 97. A base do seu trono é a justiça. Sim. Aonde a gente deve se apegar, né? Sim. E se policiar também, né? É lógico, né? É lógico, sempre. Sempre, sempre, sempre. E isso é muito importante, irmãos. E vamos lá em Mateus 18, 15. O Salmo 111, perdão. Vamos lá? Louvai ao Eterno, louvarei ao Eterno de todo o coração, na assembleia dos justos, na congregação. Grandes são as obras do Eterno, consideradas por todos os que nelas têm prazer. Glória e majestade está na sua obra, e a sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e compassivo é o Eterno, dá mantimento aos que temem. Lembra-se da sua aliança para sempre. Mostrou o seu povo com poder as suas obras, dando-lhe a herança. Ah, amém. Eu estou vendo aqui, eu estou procurando chegar. Amém. É o 11, irmãos. Normal, só aumentou o número 1, pastor. Está tranquilo, o senhor corrigiu a tempo. Salmo capítulo 11, não é o 111. Sim. Salmo capítulo 11. No Eterno me refugio. Como, pois, direis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para que com elas atirar as ocultas, aos retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Fundamento da justiça. E o que o justo pode fazer? O que ele explica aqui. O Eterno está no seu santo templo, o trono do Eterno está nos céus, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Eterno prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo e enxofre, um vento escaldante será a sua herança, pois o Eterno é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Amém. Baruch Hashem. Esse salmo faz parte do compêndio de salmos para hoje, dia de... Ele faz parte de... Amém. É o salmo de hoje. Porque, para os que não sabem, no mês de Elul nós estamos lendo alguns salmos todos os dias. E o Leomar está lembrando aqui que esse faz parte da leitura do salmo do dia de hoje. Amém? Da justiça. Irmãos, vamos lá em Mateus para confirmar o que está lá em Deuteronômio 19 que nós lemos. Mateus 18. Eu quero ler com vocês o versículo de 15 ao 17. Yeshua falando aqui. Porque Yeshua, como a pastora lembrou no começo, ele sempre está ligado à Torá, o tempo todo. 18, Mateus 18. Espera aí, pastor, deixa eu confirmar. Exato. É isso mesmo. Mateus 18, versículo 15. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca das duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dizei-o à congregação. Se também não ouvir a congregação, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. E Yeshua aqui fazendo menção justamente a Deuteronômio 17 sobre as testemunhas. Ele afirmando sobre a questão de ter duas testemunhas para quando vai se conversar sobre uma causa, não importa ela onde seja. Irmãos, eu vou encurtar aqui, mas eu gostaria de ler com vocês o Salmo capítulo 17. Por que eu queria ler esse Salmo 17? Ele me chamou a atenção, irmãos. Porque quando nós falamos de testemunha, de sermos testemunha, é algo que acontece muito claramente nos dias de hoje, é algo que com muita facilidade a gente se envolve, não percebe que erra e comete um pecado, ou seja por omissão, ou seja porque nós conhecemos e gostamos da pessoa e muitas vezes queremos ajudá-lo e estamos ajudando da forma totalmente errada. E se fizermos isso, nós seremos julgados por Adonai, porque é pecado.
Não é verdade? É pecado, é errado. E nós precisamos ter a plena consciência do que devemos e não devemos fazer. Como ter a plena consciência do que eu devo e não devo fazer? É a manutenção diária. Minha manutenção espiritual diária. Com oração, leitura, se apresentando ao Eterno no serviço da manhã, da tarde, como são os mandamentos, respeitando o Shabat, as festas anuais, mensais, sejam elas todas. É a manutenção diária da minha vida espiritual. Porque quanto mais alinhado com o Eterno eu tiver, mais próximo dele eu tiver, meus olhos vão estar mais atentos, meus ouvidos vão estar mais atentos, meu coração totalmente fechado para as coisas impuras, para ídolos, para outras coisas que não convêm, não agradam ao Eterno. Mas como eu consigo perder isso facilmente? Quando eu começo a deixar de fazer a manutenção diária. Os que frequentam, os que sabem, os que frequentam, os que fazem a manutenção diária, sabem do que eu estou falando. Todos os que praticam a manutenção diária da nossa vida espiritual sabem o que eu estou falando, não preciso dar explicação nenhuma. E os que não praticam também sabem. Sabe, orar e vigiai. Obrigado, orar e vigiai. Nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Manutenção o tempo todo. Porque nós somos constantemente bombardeados por coisas que desagradam a Adonai, por coisas que não vão em linha com a Torá, por coisas que outros lá fora acham que é absolutamente normal, é absolutamente comum. Para eles, o comum é totalmente contra a Torá. E o que está na Torá, que para eles não é comum, não é correto. E nós sabemos que o que é correto é o que está aqui. Estabelecimento de justiça, julgamento, consequência dos pecados, arrependimento de pecados, manutenção diária, limpeza de ídolos, de altar de nossas vidas. Isso fará com que nós tenhamos uma vida mais próxima do Eterno. Isso fará com que nós podemos chegar, como no Salmo 17, que eu nem cheguei lá ainda. Salmo 17. Ouve, ó Eterno, a minha causa justa. Para eu poder dizer ao Eterno, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Para eu poder falar para o Eterno e orar assim, joga a minha causa justa, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Se eu não tenho certeza, se eu não tenho uma vida digna com o Eterno, eu não posso orar assim, porque o Eterno vai pesar a mão sobre mim. Exatamente, eu estou pedindo para Ele julgar a minha causa, e a minha causa não é justa, eu estou com dúvida, ou eu não tenho certeza, Ele vai julgar. É o princípio básico da tefilá. Exato. E a consequência vai ser o quê? Coisa boa para mim? Não vai ser coisa boa. Com certeza não. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Irmãos, nós temos que estarmos muito atentos para fazermos uma oração desse tipo com o Eterno. Muito, muito atento. Muito atento quando nós formos orar por alguém, pedir que o Eterno abençoe aquela vida, sem sabermos o que aquela pessoa está fazendo, está cometendo, etc. Nós temos que saber o que fazemos, porque nós seremos cobrados por aquilo que nós pedimos, nós seremos cobrados por aquilo que fazemos de errado, nós seremos cobrados por tudo isso, e somos cobrados. E como nós sabemos, todo pecado tem sua consequência, ela vem. E essa manutenção diária nos dá esse discernimento, essa consciência do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo, como eu devo avançar, se eu não devo avançar, se eu não tenho segurança, eu vou retroceder, vou buscar na Torá, vou buscar com jejum, vou orar mais o Eterno para que Ele me ilumine e eu possa avançar. E não possa fazer como alguns que muitas vezes acham que ser um profeta, ser um juiz, estar na condição de poder atuar numa jurisdição, é simplesmente estar naquela posição e legislar ou usar do cargo que está. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Para se chegar a esse ponto de um profeta, de um juiz, um sacerdote, tem que pagar um preço. Não queira ser o que você não pode. Eu não posso, de forma alguma, querer ser aquilo que eu não tenho capacidade. Aquilo que eu não batalho para ser ou para ter. Não posso. O Eterno não vai me honrar. Ele não vai permitir. E como que isso é facinho de enxergar? A conduta de vida da pessoa. Começa a olhar para a conduta de vida. O comportamento de vida que aquela pessoa tem. É facinho de distinguir que aquela pessoa está naquela posição porque ela quer, porque é soberba, por qualquer outra coisa. E não porque o Eterno autorizou, porque Ele buscou
e trabalhou, e o Eterno veio e colocou: você está apto para estar aqui. Porque é essa instituição que colocou, é verdade. Isso é muito sério. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. Perdão pelos 9 minutinhos de atraso. Amém. Amém. Que o Eterno nos abençoe. Espero ter sido claro com os irmãos. O tempo me comeu um pedaço do estudo, mas o Eterno sabe todas as coisas. Precisamos estar bem antenados com o Eterno e respeitarmos as jurisdições quando elas vierem sobre nós falando, quando elas vierem sobre nós trazer uma sentença de alguma causa. Amém? Pai eterno, obrigado, Pai, por mais um Shabat na tua casa. Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra atinja fortemente os corações de todos nós, ó Pai. Obrigado por ter usado a minha vida. Eu sei que não tenho condições, ó Pai, humanas para isso, mas abençoe a cada irmão dessa casa, cada líder dessa casa, cada um que se propõe a trabalhar na tua casa, ó Pai, dentro ou fora, em prol do teu nome, em prol do teu reino, Pai. Sê conosco no restante do Shabat, com o estudo agora às 14 horas, com o pastor, com os nossos irmãos, o serviço ali na Piedade com as crianças, o ensaio da equipe de música, ó Pai, o serviço aqui do louvor na parte da tarde e posteriormente o fechamento da Rávida lá, Pai. Sê conosco, sê com essa semana que logo estará entrando, abençoa-nos decorrer de toda ela, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Pai. Amém. Yevarei Adonai Vishmelecha. Yae Adonai Panavelecha Viruneka. Issa Adonai Panavelecha Veasemelecha Shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém, Pai.